como já tivemos uma visão paulista, uma visão gaúcha, agora uma visão sul-americana. O que aconteceu com o Palmeiras na Conmebol? Olha, Avalone, a gente já trazia informação durante a transmissão do jogo do Santos e Strongest, foi a atração do Sport TV, a punição do Palmeiras para o clube, né? Foram duas denúncias diferentes, né? A do Felipe Melo pela agressão, pela confusão, e o clube e a torcida do Palmeiras por tudo que aconteceu ali depois da partida no jogo contra o Peñarol, lá em Montevidéu. O Palmeiras pegou 3 jogos de suspensão para a torcida visitante. O Palmeiras não vai poder levar a torcida visitante em 3 partidas nessa Libertadores da América, mais uma multa de $80 mil. Evidentemente, o Palmeiras tinha o receio de perder sua torcida em casa, de jogar, por exemplo, contra o Atlético Tucumã, que é o próximo adversário da última fase, da fase de grupos aqui, sem a presença da torcida com portões fechados, tanto que adiou a venda, vai começar a partir de amanhã. Então, foi um alívio nesse ponto, mas, por outro lado, a diretoria do Palmeiras ficou muito irritada, o Alexandre Matos falou mesmo, abertamente, o Palmeiras vai recorrer dessa decisão, por quê? Porque o Palmeiras só poderia levar sua torcida numa eventual final de Libertadores. São 3 partidas, se a gente contar oitavas, quarta e semifinais, contando que o Palmeiras chegue a essa fase final da Libertadores, não poderia levar seus torcedores. E a gente vê que tem muito brasileiro se classificando e pode muito bem ter um confronto brasileiro. Imagina a situação do torcedor do Palmeiras não poder ir no Horto se enfrentar o Atlético Mineiro. Então essa é a preocupação e a torcida que apanhou lá, ficou acuada, o Palmeiras se diz vítima. Então, por isso, toda essa bronca do Alexandre Matos, toda essa bronca do Departamento Jurídico do Palmeiras, que vai entrar com recurso para tentar mudar essa situação, viu, André? Perfeito, André Hernanz, informando aqui a todo o público. Eu quero falar agora da vitória do Santos e falar um pouco do empate do Santos. É que foi tão bom empatar em La Paz, que é uma vitória, Tim Vickery. Ainda mais nas condições... Significou a classificação, né? Ainda mais nas condições que o Santos teve ontem e acabou resultando na classificação. A gente aqui da imprensa esportiva, a gente busca às vezes uma palavra para definir o que é um jogo. Então já mostramos aqui que a Gazeta do Povo, ao destacar a classificação do Atlético Paranaense, usou a manchete épico. O jornal Globo, no Rio de Janeiro, para falar da eliminação do Flamengo, usou o termo patético. Que termo você usaria, André Hernan, para Strongest 1, Santos 1, ontem em La Paz? Um termo só, uma palavra só. Eu não diria heróico, mas foi uma vitória, sei lá, maiúscula vitória, sei lá, algo nesse sentido. Não sou tão bom assim para fazer capa de jornal, tanto que eu trabalho na televisão, nunca trabalhei no jornal impresso. Mas, sem dúvida nenhuma, também foi uma vitória para calar os críticos de Dorival Júnior. O Dorival Júnior ontem escalou um time sem o Ricardo Oliveira, com o Vladimir Hernandes, que eu posso falar porque eu sou baixinho, mas ele é muito baixinho, na frente ali, um jogador a mais para povoar o meio-campo também, essa era a ideia. O Copete estava do lado esquerdo, Lucas Lima jogou muita bola, só que teve essa expulsão aí do Bruno Henrique aos 22 minutos, né? Ele já tinha reclamado de um pênalti exatamente em cima do Vladimir Hernandes e tomou um amarelo, aí depois dessa entrada no Chumacero acabou sendo expulso, e aí todo o esquema que o Dorival tinha pensado foi por água abaixo. E aí foi muito no coração, muito na entrega. O Santos leva esse primeiro gol aí, que é o gol do Chumacero, que só faz gol na altitude, 1-0, e aí bateu o desespero. Mas o Santos teve tranquilidade, porque todo mundo ia imaginar, não, agora a casa caiu, né? O Santos vai ser goleado. Mas conseguiu manter a posse de bola, botar a bola no chão, os jogadores não se desesperaram. E aí vem o Lucas Lima, né? Que foi um jogador que fez a diferença ontem. É um jogador que vem crescendo, voltando à boa fase, aquele Lucas Lima que a gente viu na seleção brasileira, dando esse passe. Aliás, foi a 5ª assistência dele na Libertadores, o gol do Vitor Bueno, outro jogador criticado. Aí teve esse pênalti, né, que o Vanderlei fez no final do jogo. Poderia ter, olha lá, a cavadinha que o Pablo Escobar deu e a bola foi para fora. Foi uma cobrança bem displicente do Pablo Escobar, né, pensando que sabe bater na bola na altitude. Mas foi um resultado
muito bom. O Santos se classifica para a próxima fase com uma rodada de antecedência. Vai enfrentar o Sporting Cristal semana que vem na Vila Belmiro, só para decidir ali se vai ficar em primeiro ou em segundo. Evidentemente vai querer ganhar o jogo da baba, que é do grupo, que é o Sporting Cristal, para poder ficar na primeira colocação. Mas méritos dessa classificação do Santos à Libertadores. Do Lucas Lima, que jogou muito bem, da entrega de todos os jogadores e principalmente do Dorival Júnior, que parece que ultimamente o Dorival Júnior espirra lá em Santos e está sendo criticado, né, André? Vamos ouvir então o treinador depois do empate de ontem e a classificação do Santos. Confira. Eu tenho a satisfação de estar à frente de uma equipe guerreira. Uma equipe que há 2 anos vem mostrando a todo o Brasil a volúpia, a vontade, a determinação. Uma equipe de jovens, mas que acima de tudo assume uma condição e luta pelos seus objetivos de uma maneira limpa e digna. E isso aí tem acontecido ao longo desse período todo. E eu fico muito contente de poder estar à frente de uma equipe tão guerreira, tão vibrante, porque você buscar um resultado frente a uma grande equipe como The Strongest, frente à altitude que poucos conseguem jogar e, acima de tudo, com uma arbitragem mais do que infeliz na noite de hoje, sinceramente, é para poucas equipes esse fato. E o Santos tem que saber, o torcedor santista tem que saber valorizar aquilo que essa equipe vem fazendo ao longo de todo esse período e principalmente na noite de hoje. Honrou como ninguém essa camisa que é uma das mais vitoriosas do futebol mundial. Palavras bonitas do Dorival. Eu não tiro uma vírgula do que disse o Dorival no que diz respeito ao jogo de ontem. Só que eu vinha sentindo falta desse Santos guerreiro. O Santos não foi um Santos guerreiro contra o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. O Santos não foi um Santos guerreiro no Campeonato Paulista. E isso vinha já se transformando em crítica à equipe do Santos. Um time muito técnico, que sabe jogar, mas que se acomoda no jogo, deixa o adversário jogar, às vezes se desconecta com a partida. Então, ontem foi, de fato, um Santos guerreiro. E esse era o motivo da nossa crítica. A gente quer ver o Santos, com o potencial técnico que ele tem, quer ver um time competitivo. E o lado competitivo pesa muito nessa questão do comportamento em campo. Faltava isso ao Santos. Ontem sobrou. Agora, eu respeito muito o trabalho do Dorival Júnior. Trata-se de um técnico sério, de um técnico competente. Agora, dizer que o The Strongest é uma grande equipe do futebol mundial, não. Aí, não. O que seria, então, o Real Madrid? É porque o The Strongest parou de se apoiar só na altitude. Começou a arrancar bons resultados fora da altitude. O Tim Vick está com vontade de comprar uma passagem para ir ver o The Strongest no local. Não está, não, Tim? Não. Eu acho que o Strongest jogou muito mal ontem. Pareceu com um jogo do Strongest de 5 anos atrás. Né? O Escobar, ele errou tudo. O pior partido que eu vi na vida de Escobar, que é o craque, o cérebro do time. Se o pênalti dele tivesse entrado, ninguém estaria falando sobre guerreiro e tal, heróico, não. Então, olha como nossa análise pode ser rasa. Eu discordo com grande respeito com Eberle sobre a coisa de guerreiro de Santos. Foi guerreiro ontem, defendeu muito bem ontem, mas eu vi Santos várias vezes na temporada. Eu estava em Santos para o último jogo na Libertadores contra Santa Fé. Eu estou sentindo... Do jogo de ontem fica muito difícil de analisar pelas condições. Mas, normalmente, do Santos, o que eu estou sentindo falta é mais fluência do jogo. Porque eu acho que, tecnicamente, o time tem partes por isso. O time tem para jogar mais do que jogou até este ano. Talvez, para mim, a melhor atuação que eu vi no ano foi contra a Fluminense. No domingo, onde tinha mais fluência. O Santos, né? Sim, eu gosto mais quando o Lucas Lima baixa para organizar. Eu quero ver mais Thiago Maia. Thiago Maia não jogou ontem, mas um jogador que tem um nome extraordinário, é ligado com Chelsea e tal, tem potencial. Eu quero ver ele dominar o jogo. Eu não estou vendo isso ainda. Eu acho que nós concordamos, na verdade, porque foi o que eu falei, que o Santos ontem foi guerreiro, mas o histórico do Santos não vem demonstrando isso. Olha que curioso, você citou uma derrota para o Fluminense como a grande atuação que você viu do Santos no ano, e a grande atuação que eu vi
foi também uma derrota para o Palmeiras na Vila Belmiro. Achei que o Santos jogou uma partida muito boa na Vila Belmiro, acabou perdendo. Só para relembrar, o Santos vencia por 1-0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras empatou o jogo e depois, quase nos acréscimos, o William fez o gol da vitória. Só para dar alguns detalhes. E o Redação informa, nossa equipe conseguiu contato com a Conmebol, só que a resposta é absolutamente decepcionante. Fizemos a nossa parte, procuramos a Conmebol. Qual a posição da entidade sobre uma suspensão ou não do Luiz Otávio no jogo de ontem? Qual é? A Conmebol informa que não há uma posição oficial. Nem a Conmebol sabe informar qual é a posição da entidade nem depois do sobre jogo, esta suposta suspensão do Luiz Otávio. Nem depois do jogo. Depois do jogo, eles não sabem se o cara de tem falar condições com a de Conmebol. jogar. É ridículo, né? 12 horas depois do jogo, mas absurdo. a gente fez a nossa parte. Entramos em contato com a Conmebol. Então, imagina, se nem a Conmebol sabe informar, imagina a Chapecoense. O que é preocupante para a Chapecoense é a linha que Conmebol... Foi Conmebol, não foi FIFA originalmente. Originalmente eu acho que foi Conmebol. Tirou com o Cabreira, de Bolívia. Que era paraguaio, 3 anos no Bolívia, classificado para a Bolívia, mas FIFA quer 5 anos. Tirou os pontos. Isso é um precedente um pouco preocupante para... E a Conmebol anda meio indecisa com punições, né? Pune, depois tira a punição, também. o Messi. Bom, aguardemos. Confesso que eu estou chocado. Mas fez o papel jornalístico. Agora, essa notícia é antijornalística. Sim. Porque você não tem notícia. Sim, mas nós... Qual é a notícia? Não há posição oficial. Sim. Só um Mas adendo. essa é a notícia. A notícia é a desorganização da Conmebol. O Palmeiras não pôde começar a venda do seu jogo contra o Tucumã, que é decisivo, porque não sabia qual era a decisão. Não, é só fora. Da Conmebol. Jogo em casa não se aplica. Eu me despeço aqui do André Hernan. Grande abraço, meu amigo, e até a próxima aqui no Redação. Valeu, André. Uma vez eu fui ligar direto para os meios oficiais da Conmebol e aí uma pessoa, que eu não vou revelar o nome, evidentemente, falou assim para mim, para você ter mais certeza do que você vai falar, vai direto na pessoa. Então, a própria entidade que tem ali um porta-voz pede para você fazer isso em off, evidentemente. Então, para a gente ver como é difícil, como deve ser difícil trabalhar na Conmebol. Um abraço. Valeu, Xará. E nós vamos para